Boa noite. Bom estar reunidos, não é? Oh, glória. Que palavra de fortalecimento. Você foi edificada com essa palavra? Que bom, eu também fui. Tem um programa de televisão que o apresentador, ele faz duas perguntinhas para os seus convidados. Uma das perguntinhas é: o que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide? Você já parou para pensar nisso? Pensa, eu já pensei. Uma vez eu fiquei conversando com o Washington a respeito disso. A gente até brincou bastante. Mas o que você gostaria que quando alguém visitasse a sua lápide estivesse lá escrito? Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Você ainda vivo, o que você gostaria que fossem as suas últimas palavras ou a sua última conversa com alguém? O que você gostaria que as pessoas soubessem? Ou você gostaria de falar para alguém? As suas últimas palavras. É uma coisa também a ser pensada. Eu falei para o Washington um dia, a gente riu muito, mas eu falei assim: eu vou deixar por escrito como que eu quero que seja o meu velório. Eu vou pregar no meu velório. Mas é muito interessante a gente pensar nessas coisas. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar para que Deus fale ao nosso coração e que Ele nos encoraje nesta noite para vivermos dias de grande glória para Ele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ao expormos mais uma vez a Tua palavra nesta noite, assim como o Senhor já falou ao nosso coração através da Josi, fala ao nosso coração através da palavra agora sendo ministrada também, que ela venha nos encorajar, nos fortalecer, nos impulsionar a viver de uma maneira gloriosa, a viver de uma maneira marcante nos nossos dias. Que o Senhor fale conosco profundamente, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos compartilhando sobre a igreja que Deus sonha. Há muito que falar ainda a respeito disto, mas eu quero compartilhar nesta noite sobre a igreja que Deus sonha cumpre a grande comissão. Onde está a grande comissão? Um texto muito conhecido, ele está registrado aonde? Quem se lembra? Tuntes, onde está a grande comissão? Alguém mais ali? Dani, Andréia. Onde está registrada a grande comissão? Mateus 28, de 18 a 20. Aliás, esse é um texto que todo crente deve conhecer. Assim como João 3,16. Assim como o Salmo 23. Se eu perguntar sobre o Salmo 23, eu espero que todos conheçam. E Mateus 28, de 18 a 20, é o texto muito conhecido sobre a grande comissão de Jesus. Na verdade, foram as últimas conversas, é a última conversa que Jesus teve com os seus discípulos. E a grande comissão, a igreja que Deus sonha, ela cumpre a grande comissão debaixo da autoridade e ordem do Senhor Jesus. Eu quero unir dois textos aqui. Mateus 28, de 18 a 20, que diz o seguinte: Jesus aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto,
vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aí em Marcos 16, 15 e 16, ele também diz que na verdade é a mesma palavra, só que em outras palavras. É a mesma conversa. Vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Então essa palavra que Jesus deu aos discípulos, que foi a sua última conversa, ele em primeiro lugar falou para eles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se a gente fosse ver a respeito do porquê que a Jesus foi dada autoridade, existem muitos textos que falam a respeito. A ele o Pai colocou o nome dele acima de todo nome. Ele submeteu todo o mal, o inimigo, debaixo dos seus pés. Tantas coisas, tantos outros textos a gente pode ler, mas Jesus ali disse para eles: olha, toda autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Por isso eu posso dizer para vocês: vão e façam discípulos de todas as nações. Aí ele dá as instruções, o que eles devem fazer, né? Ensinar tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Batiza, assim como eu também fui batizado para dar exemplo. Jesus foi batizado para que o exemplo fosse dado. E ensinem a obedecerem todas as coisas que eu lhes ensinei. Mas lembrem-se disso, vocês não vão estar sozinhos. Eu estarei com vocês até os fins dos tempos. Muito tempo atrás me passava assim na cabeça: por que Jesus não falou, eu estarei com vocês por toda a eternidade? Por que Jesus disse assim, eu estarei com vocês até o fim dos tempos? Aí eu estava meditando e eu pensei, ele disse isso porque, óbvio, por toda a eternidade, quem crer, quem for salvo, óbvio, vai estar com eles. Mas eles precisavam entender que enquanto eles tinham essa tarefa aqui na terra, Jesus não os deixaria sozinhos. Olha, até o final de todas as gerações, até o final dos séculos, eu estarei com vocês. Todas as gerações que haverão discípulos de Jesus, essa promessa é para todos. Primeiramente foi para os discípulos naqueles dias, mas de geração em geração, à medida que os discípulos de Jesus vão surgindo nas gerações, a promessa é a mesma: estarei com vocês. Aí eu pergunto para você: quem é esse que tem toda a autoridade que nos deu essa ordem? Eu teci alguns pensamentos a respeito dele, mas existem muitos mais. É aquele que morreu pelos nossos pecados, mas que ao terceiro dia ressuscitou. É aquele que constituiu a sua igreja, que é chamada de sua noiva, que a defende, que cuida dela. Sabe por quê? Porque ela foi comprada pelo seu sangue precioso. Você, a igreja, é a noiva do Senhor? Você faz parte da noiva? Você é a noiva do Senhor? Esse que tem autoridade um dia virá buscar a sua noiva. Quem é esse que tem toda a autoridade? É aquele
que voltou para o céu para preparar lugar para mim e para você. Lá no início do capítulo 14 de João, Jesus começando a falar para os seus discípulos, já preparando o coração deles para a sua partida, ele disse: não tenham medo, não se perturbe o seu coração de vocês, porque eu vou para o Pai preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, estejais vós também. Que amor é esse? Quem é esse que tem essa autoridade para preparar lugar no céu para mim e para você? É aquele que enviou o seu Espírito para estar conosco. Aí já no capítulo 16 de João, ele fala praticamente o texto todo a respeito do Espírito Santo. Aquele que viria para nos guiar, para iluminar a palavra de Deus. À medida que você lê, é Ele que está te dando entendimento. O Espírito Santo é aquele que tem nos consolado nas nossas dores, nas dificuldades pelas quais passamos, nas perdas de entes queridos que temos. Ele é aquele que nos conforta, Ele é aquele que nos consola. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Jesus é aquele que tem toda a autoridade, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro caminho senão Ele. Não há outro jeito de ir ao Pai, de ir para o céu, senão através de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso Ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade também, porque Ele é o único que pode dar a verdadeira paz aos homens. Eu creio que assim como eu, todos vocês aqui, você que está em casa, que já conhece a Jesus, que já teve um encontro com Jesus, você e eu procuramos paz em muitas coisas. Quantos pensam em procurar paz debaixo talvez de uma árvore cheia de sombra, num rio tranquilo, à beira de um rio tranquilo? Aqui eu tenho paz. Quantos estão procurando a paz, porque mesmo dentro de casa não tem paz? Muitas vezes no seu lar é cheio de conflitos, mas você procura um pouco de paz. E às vezes você encontra até uma certa tranquilidade, quando as circunstâncias estão tranquilas, quando tudo vai bem. Que paz! Mas essa paz não é completa. Essa paz é passageira. A verdadeira paz só é encontrada na pessoa de Jesus. Porque a paz que Jesus dá, você pode sentir e experimentá-la, mesmo quando você está enfrentando dificuldades. Quando você está em meio a problemas. Mas se você tem Jesus no seu coração, se você já nasceu de novo, você tem essa paz, porque Ele é o único. Ele disse assim: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não tenham medo. A paz que Jesus dá, lança fora todo medo. A paz que Jesus dá, te dá confiança. Você sabe que você está seguro em suas mãos. Não foi por um acaso que Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quando você obedece a Jesus,
falando dele para outras pessoas, você está debaixo daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Você não está indo por conta própria. E você não está sozinho, porque afinal de contas, aquele que deu toda a autoridade também prometeu a você de não te deixar sozinho. Quando você obedece ao Senhor e fala do seu amor a outros, Ele está com você. Enquanto você fala, Ele toca no coração de quem ouve. Enquanto você fala de quem é Jesus, o que Ele fez por você e o que Ele quer fazer por essas pessoas, o Espírito Santo está tocando no coração daquelas pessoas, para lhes dar o mesmo entendimento que você teve quando você abriu seu coração para Jesus. Quantos estão compreendendo essa palavra? Agora, você precisa confiar nisto. Você precisa ter uma alegria tamanha, que quando você está falando de Jesus, você tem a certeza de que Jesus, o Espírito Santo, está falando ao coração daquela pessoa. E que a sua responsabilidade é apenas de testemunhar dele. Não é você que convence as pessoas. Não é você que está tocando no coração das pessoas. Não é você que está dando o entendimento espiritual àqueles corações. Mas é o Espírito Santo de Deus. E isso nos traz tranquilidade. Porque eu estou testemunhando junto com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. Então, quando eu falo de Jesus para alguém, eu não estou testificando sozinha. Eu falo, mas o Espírito Santo também está falando. Isso precisa alegrar o teu coração. Isso precisa te encorajar. Isso precisa lançar fora todo e qualquer tipo de vergonha que você possa ter. Na verdade, quem nasceu de novo não pode dizer que tem vergonha de falar de Jesus. Quantos concordam comigo? Como que eu vou ter vergonha de Jesus, sendo que eu sei quem Ele é para mim, o que Ele fez por mim? Vou ter vergonha de Jesus? Como assim? Não tem nem como pensar tal coisa. Agora, a igreja que Deus sonha, ela cumpre a grande comissão, em segundo lugar, debaixo do poder do Espírito Santo. Vamos lá para Atos 1:8? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então é interessante isso. Nós estamos indo debaixo da autoridade e do poder do Espírito Santo. Aliás, Jesus, antes de subir aos céus, antes de dar a grande comissão, quando Ele deu a grande comissão, Ele também disse essas palavras aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tanto é que quando você olha para os discípulos, especialmente Pedro, que era muito sanguíneo, né? Aquele que negou Jesus 3 vezes, de repente, cheios do poder do Espírito, Pedro se transformou numa outra pessoa. Que numa pregação, mais de 3.000 pessoas se converteram. Ele já não tinha mais medo nenhum. Já nem passava mais pela cabeça de Pedro negar Jesus outra vez. Aliás, quando Jesus ressuscita e vai ao encontro deles, ele procura por Pedro.
lá na praia. Onde está Pedro? Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro tinha negado Jesus, mas agora Jesus ressurreto fala para ele: Pedro, eu confio em você. Eu confio que você vai ser uma testemunha poderosa a meu respeito. Apacenta os meus cordeiros. Jesus confia em Pedro as ovelhas. Jesus quer confiar nas suas mãos muitas ovelhas. Quem está disposto? Quem recebe essas ovelhas que Jesus quer confiar para você? Com certeza Pedro nem sabia quais seriam essas ovelhas. Nós não sabemos também. Nós só sabemos a partir do momento em que nós damos frutos, em que nós compartilhamos, geramos filhos na fé. Então eu sei que ovelhas são essas que Jesus está colocando nas minhas mãos para que eu as apacente. Se porventura os que estão aqui e os nossos queridos que estão em casa, se porventura passe na tua mente: ah, mas eu não fui chamado para isso. Ah, mas eu não tenho jeito para testemunhar de Jesus. Isso é uma mentira do diabo. Não acolha isso na sua mente, no seu coração. Em nome de Jesus eu te peço, lance fora esta mentira diabólica. Porque o que você precisa acolher na sua mente e no seu coração é o que Jesus está falando. É o que Jesus está falando. Ele te deu autoridade, Ele está te comissionando. Ele te comissiona a partir do momento em que você nasceu de novo. Ah, mas eu sou muito novo na fé. Não. A partir do momento que você nasceu, você já sabe dizer o que Jesus fez por você. A partir daí. Aí, à medida que você vai tendo mais conhecimento da palavra, é o que você tem para dar. Eu recebo e dou. Eu recebo e dou. Eu me alimento e alimento o outro. Eu me alimento e alimento o outro. Então, todos nós, ou seja, os que nasceram de novo, estão debaixo da autoridade e do poder do Espírito Santo para se tornarem testemunha de Jesus. Aí eu quero fazer uma pergunta também dentro deste ponto. Quanto de poder o Espírito Santo deu a eles e dá a nós? Vamos recordar. Jesus esteve com seus discípulos durante 3 anos, ensinando e preparando os seus discípulos para darem continuidade ao ministério dele. E ele deu a promessa de que não os deixaria sozinhos. Eles teriam a presença contínua do Espírito Santo, ou seja, todo poder para serem testemunhas de Jesus. Quanto de poder? Todo poder. Jesus falou também para eles: olha, vocês me viram fazendo tantas obras, tantos milagres, mas vocês vão poder fazer maiores obras do que eu fiz. Por quê? Por que os discípulos poderiam fazer maiores obras do que Jesus? Porque todo o poder está disponível. Estava e está disponível para nós. Todo o poder. A única coisa que nos impede de fazer obras maiores do que Jesus fez é a nossa incredulidade. É a nossa incredulidade. E se a nossa incredulidade tem nos impedido de fazer obras maiores, a gente precisa abandonar a incredulidade. Precisamos confessar o nosso pecado e mudar de atitude. Esse poder do Espírito Santo
Ele nos dá poder também para enfrentarmos as adversidades da vida. A vida não é fácil. Não é fácil para ninguém. Todos nós, no decorrer da nossa vida, já enfrentamos, continuamos enfrentando e ainda vamos enfrentar problemas, dificuldades, momentos difíceis que a gente não vê muitas vezes saída, não sabe como trazer solução. Mas o poder do Espírito Santo está disponível para nos dar, para nos iluminar, para nos dar direção, para nos guiar, para trazer a solução. Poder do Espírito. Esse poder está disponível para enfrentarmos o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Poder para fazer o que é certo. A terceira coisa que eu quero compartilhar é que a igreja que Deus sonha cumpre a grande comissão através de experiências. Se nós não experimentamos aquilo que aprendemos, não há como crescer. Não há como crescer. Vejamos a experiência, olha só. Jesus, quando estava treinando os seus discípulos, antes de ir embora, preparando-os para a obra, ele então sentava com eles, ele ensinava, ele saía com eles num contexto de evangelismo. Então ele estava fazendo o quê? Ele estava discipulando aqueles homens, ensinando a palavra, saindo para evangelizar. E depois então, já preparados, ele começa a comissioná-los de 2 em 2. Nos lugares onde Jesus ainda não tinha ido, para que eles fossem antes, para que eles o precedessem. Então vamos ver esse texto de Lucas 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Então foi assim que os discípulos foram àqueles lugares, de 2 em 2. Por isso que o Paz no Lar, ele é baseado nesse texto. Que quando nós temos a instrução de que quando nós chegarmos nessas casas onde nós iremos, a primeira coisa que nós vamos dizer, paz esteja nesta casa. Porque se ali há pessoas de paz, a paz permanecerá. Nós vamos encontrar, como dizia Jesus, filhos de Abraão. Nós vamos encontrar nessas casas. Quantos aqui estão com expectativa no coração a respeito dessas casas que nós iremos? Eu estou com uma grande expectativa daquilo que Jesus vai fazer na vida dessas famílias. E aí, vamos ver como é que os discípulos retornaram dessa experiência. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram cadê o nosso slide? Não está funcionando os slides? Com alegria. Desculpe, gente, eu me antecipei então, sem saber que vocês estavam acompanhando o texto bíblico.
É que eu coloquei para facilitar os textos nos slides, ok? O retorno. Quando eles voltaram, eles relataram gente, com essa alegria. Como é que eles voltaram com o relatório para Jesus? Ah, vocês merecem palmas. Gente, todas as vezes que eu voltei de evangelismo, eu voltava desse jeito. Todas as vezes. Eu me lembro de projetos que a gente fazia. Depois, quando todo mundo voltava da experiência, a gente fazia 2 filas, uma aqui, outra ali, com 2 microfones nos projetos. As pessoas davam testemunhos relâmpagos. Então, fala, como é que foi a sua experiência? Aí, em 1 ou 2 palavras, a maioria falavam assim: sentimento de realização. Meu Deus, eu estou muito feliz. Eu me sinto realizado. Outro, eu me sinto com o dever cumprido. E todos relatavam com alegria. Quem já teve essa experiência, sabe disso. Sabe disso. Eles voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Eles estavam maravilhados pelas experiências que tiveram. Então ele disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quando você testemunha de Jesus, Satanás cai como um relâmpago. Sabe por quê? O poder das trevas que imperavam sobre aquelas vidas caem por terra em nome de Jesus. E é isso que Jesus disse para eles: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Quando você vai debaixo da autoridade de Jesus, querido, não há inimigo que resista a você. É isso que nós precisamos compreender. Ah, pastora, mas naquela casa, eles realmente são satanistas. Queridos, você está indo debaixo de autoridade de quem? Daquele que já venceu Satanás. Daquele que já venceu Satanás. Eu era relativamente nova na fé, quando uma vez eu estava na casa de uma pessoa que servia o inimigo, declaradamente. E ela ainda convidou a amiga dela, que também fazia a mesma coisa que ela. E eu me lembro que conforme eu compartilhava a palavra, a vizinha dela me olhou, que quando eu olhei para ela, eu vi que não era ela. Era o inimigo que estava através dela. O olhar era outro, até a sobrancelha dela ficou diferente. E Deus me mostrou o que ela queria falar para mim naquele momento. Mas o Senhor não permitiu que ela abrisse a boca. E eu virei para ela e falei assim: isto é mentira. O que eu estou falando é a palavra de Deus. Mas quem me deu essa autoridade? Queridos, eu não tinha muito conhecimento, não. Mas por quê? Porque eu estava testemunhando, ensinando, explanando a palavra de Deus debaixo da autoridade e do poder do Espírito Santo. Porque eu não estava sozinha. Quem que estava ali comigo, senão o Senhor? E você poderá testemunhar para muitas pessoas que você nem sequer conhece a vida delas muitas vezes. Nem que tipo de vida que ela leva. Mas você está levando uma palavra poderosa. Uma palavra que vai transformar vidas. Que vai libertá-las do inferno. Então Jesus disse que tinha dado a eles toda a autoridade.
nada lhes causará dano. Agora, mais interessante o que Jesus fala. Mas não se alegrem, porque os espíritos imundos, impuros, lhes obedecem. Alegrem-se, porque os seus nomes estão registrados no céu. Oh, meu Deus, isso é tremendo. Jesus falou isso, queridos, olha, que o inimigo se submete, que os demônios se submetem a você, tudo bem, porque isso eu já realizei, eu já vou realizar, já vou consumar tudo isso. Agora, a maior alegria de vocês é porque o seu nome está registrado no céu. O que isso significa para você, igreja? O que isso significa para você? Isso mexe demais comigo. Se não mexe para você, eu não sei então o que mais vai mexer com você. Nesses dias atrás, nós perdemos um irmão querido. Não o conhecemos pessoalmente, mas o conhecemos através das suas músicas com letras belíssimas, que foi Lázaro. E uma das músicas que ele compôs foi: ainda bem que eu vou morar no céu. Que músicas lindas. Eu estava ouvindo hoje, esses dias uma outra música dele, que eu acho que é essa mesmo, e que nasceu de um momento dele a sós com Deus, que ele falou assim, ele falando para Deus em oração: por que eu, Deus? Eu fui uma pessoa tão pecadora. Eu fui um homem que levou o nome da minha família na lama, preso em vícios de cocaína. Cometi tantos pecados, porque eu... E aí Deus fala com ele, e aí então nasceu aquela música belíssima. Ainda bem que eu vou morar no céu. Só que eu não quero ir sozinha, não. Eu não quero ir sozinha. Atrás de mim eu quero arrastar multidões. Atrás de mim eu quero levar muita gente. Eu não sei você. Eu queria que você pudesse assistir um vídeo agora de um testemunho. De uma moça que, graças a Deus, obedeceu ao Senhor. O vídeo está pronto. Boa noite, família, Sara Nossa Terra. Boa noite, igreja. Meu nome é Ana Carolina e eu estou aqui para deixar um testemunho para vocês sobre o projeto Paz no Lar. Ano passado, quando o projeto começou, os 21 dias de jejum e oração, eu coloquei o nome do meu pai. Era um alvo que eu tinha de fazer esse estudo com ele. E depois do jejum e da oração, eu fiz a proposta, se ele aceitava o projeto, e ele aceitou. Para minha surpresa, eu realmente não esperava. E aí fui eu e minha irmã e fizemos o Paz no Lar com ele. Na segunda semana, eu achei tão rápido, na segunda semana ele já estava totalmente envolvido e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E a partir daí foi uma progressão de intimidade com Deus, de busca, de leitura bíblica. E foi muito lindo ver o envolvimento do meu pai, o crescimento, os questionamentos todos que ele fazia. O projeto Paz no Lar terminou, fizemos a consolidação e começamos a fazer estudos de célula. E foi um período muito bom, porque meio à pandemia a gente semanalmente podia se reunir e falar de Deus. Até a segunda quinzena de setembro, quando fizemos o último estudo de célula. Nesse dia meu pai já estava tossindo bastante. E o médico já tinha ido ao médico, mas não tinha detectado nada. Mas quando terminou esse estudo eu resolvi orar, pedi para orar pela saúde dele e oramos. E novamente ele fez a declaração de fé. Ele estava muito tranquilo até, ele estava muito tranquilo.
E na sexta-feira ele voltou ao médico e aí detectaram Covid. E já internaram ele e eu não falei mais com meu pai. No dia 30, ligaram do hospital, falando que ele não tinha resistido ao vírus. E um abismo se abre, né? É tudo muito difícil com esse vírus. A gente não tem contato com a pessoa, no dia 10 eu falei com meu pai, no dia 30 já recebi a notícia que ele tinha falecido sem ter mais tido contato nenhum com ele. Então é uma dor muito forte, nem velório, não tem nada, a gente não faz nada, é tudo muito dolorido, é muito triste. Mas em meio a toda essa dor, eu tinha o consolo do Espírito Santo. Meu pai estava salvo. E é isso que eu quero falar para vocês. O projeto Paz no Lar foi uma ferramenta que a igreja me deu, que deu ao meu pai, de ser salvo. Mais do que ter paz na vida dele, né, em meio ao caos que a gente estava vivendo, ele teve a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, eu não tenho como falar agora do meu processo de luto, né? A gente sabe que é um tempo que isso demanda. Mas a esperança da glória, da vida eterna, e que eu vou reencontrá-lo, né? A palavra nos garante que a gente vai se reencontrar na glória, a gente vai se reconhecer. Isso alimenta a minha fé, isso me dá esperança. Então é nesse ponto que eu quero deixar esse testemunho para vocês. Não percam a oportunidade de levar uma mensagem de paz, de levar uma mensagem de salvação para quem não tem mais esperança. A gente sabe os problemas que estamos passando em meio a essa pandemia, e o projeto Paz no Lar, ele tem uma estrutura muito boa, sabe? Os estudos são fáceis de serem dados, então uma linguagem muito boa, a pessoa se envolve com aquilo e o Espírito Santo faz a obra. Então eu queria te convidar nesse momento a ser agente do reino, agente mesmo, sabe? Eu tenho certeza que agora Deus está colocando no seu coração, na sua mente, uma pessoa, uma família que está sem paz, que está precisando. Ore por essa família, jejue por essa pessoa e faça a proposta do Paz no Lar. Eu tenho certeza que você vai ver vidas transformadas, famílias restauradas e salvação. Foi isso que eu experimentei com meu pai. Eu não tenho como agradecer a Deus, a igreja, o projeto Paz no Lar. Meu coração se conforta com isso. Então eu te convido, igreja, a entrar nesse projeto. Não fica de fora, não fica de fora. Tem muita gente precisando da mensagem que eu tenho, que você tem. Participe do projeto. A gente vai levar paz e salvação. Que Deus nos abençoe esse ano. Amém. Depois que a Ana Carolina obedeceu ao mandamento do Senhor, hoje ela tem esse testemunho para dar. E a alegria de saber que ela reencontrará o seu pai. Quem você deseja levar para o céu com você? Quem você deseja encontrar no céu? Você precisa responder essas perguntas. Eu quero te encorajar a não desistir de testemunhar. Não desista de orar por pessoas. Tem como colocar o slide aqui? Não desista de orar por pessoas. Qual é a próxima? Não desista. Sua semeadura trará resultados.
Você não imagina que a sua semeadura pode produzir multidões. Se você for ler histórias de pessoas, eu sei que nem todos aqui, principalmente os jovens, né? Talvez nunca ouviram falar de Billy Graham, que esteve no Brasil, acho que por umas 2 vezes. Uma das vezes, acho que as 2 vezes foram em São Paulo. E lá no Pacaembu, uma das vezes, depois, né, que ele esteve no Brasil, eu conheci uma pessoa que se tornou minha amiga, o Bira. Ele morava ali perto, no Sumaré. E ele foi a cruzada evangelística. E o Bira se converteu. O Bira se tornou missionário. Começou, como ele era atleta, ele começou a trabalhar através do basquete. E ele fez da sua profissão de atleta, ele fez um instrumento de testemunho para Jesus. Aí ele começou a ganhar outros atletas. E em todos os jogos, no intervalo, havia um testemunho rápido, um evangelismo rápido e apelo. E esse ministério foi crescendo. Esse ministério, ele se associou ao ministério que já existia nos Estados Unidos, Atletas em Ação. E vocês não podem imaginar, nem o Bira pode imaginar, nem Billy Graham pode imaginar quantos frutos só o Bira deu. Ele tem netos e bisnetos e tataranetos espirituais. Dias atrás eu estava vendo uma garota que hoje é também jogadora de basquete, filha de um jogador de basquete que se converteu nesse ministério e que hoje ela ganhou medalha olímpica agora recentemente. E ela, por onde ela está indo, ela está testemunhando de Jesus. Você não pode imaginar, queridos, aqueles que se converterão e que darão frutos através do seu testemunho. Talvez você vá testemunhar por um Billy Graham, que se tornou um grande pregador de multidões na sua jornada de fé. Talvez, com o dia que você chegar no céu, e se tiver alguém lá perguntando, Diana, você cumpriu o propósito que eu coloquei no seu coração? E ela, sim, eu cumpri. Veja então, Diana, a multidão que você alcançou para Jesus. E Ele vai te mostrar os números. Eu nunca me esqueço da história da minha mãe. Na época da minha mãe não tinha os treinamentos que hoje nós temos de evangelismo. Mas a minha mãe tinha Jesus no coração, ela sabia então falar de Jesus. Aí ela testemunha para 2 casas depois da nossa, tinha uma vizinha nossa, o seu João e a dona Aparecida. Naquela época, eles tinham 2 filhos e era uma situação bem complicada. E a mamãe sempre falando de Jesus para a dona Aparecida. Até que eles se converteram. Eles se converteram, os filhos se converteram. Depois ela teve mais 2 filhos que vieram gêmeos. E depois a Vilma. Ao total 5 filhos. A família inteira se converteu. Os 2 mais velhos são mais ou menos da minha idade. E a gente ia juntos para a igreja. Um deles, aliás, ano passado, porque aí quando passaram-se os anos, eles voltaram para a cidade deles de origem. Ano passado, durante a pandemia, a gente se descobriu no Facebook. Então colocamos toda a conversa em dia. E qual foi a alegria que eu tive em saber que um dos gêmeos é pastor hoje.
Eu perguntei para o Nelson: Nelson, todos estão firmes no Evangelho? Ele falou: Aninha, todos estão firmes em Deus. E o José João, que é um dos gêmeos, hoje é pastor. E eu procurei ele, encontrei ele lá, fazendo live para a sua igreja durante a pandemia. Quantos essa família ganhou para Jesus? Eu tenho alegria de poder lembrar de muitos frutos que eu já dei. E muitos deles estão indo além do que eu já fui. Eu tenho um filho na fé, que é o meu sobrinho mais velho, que também hoje é pastor, e que tem a sua esposa pastora, que tem feito um trabalho extraordinário lá em São Paulo. Muitos filhos na fé, muitos netos na fé. Nas universidades onde eu passei, onde eu trabalhei. A minha primeira discípula de Manaus, hoje uma excelente psicóloga, que tem já o seu consultório, e que através do seu trabalho, ela também alcança pessoas para Jesus. E agora, eu estou grávida. Eu estou gerando aqui no Espírito os meus novos filhos na fé em Nova Friburgo e região serrana. Eu não saio deste lugar sem antes ter os meus filhos na fé. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Queria que meu bem viesse orar.